Não viva reagindo com raiva. Vamos ser honestos. É bem mais fácil agir com raiva. É bem mais simples viver sempre no limite da paciência e sempre responder de forma agressiva a qualquer situação conflitante. Afinal, para isso, a gente nem precisa pensar muito. Só precisa deixar o piloto automático ligado. Porque o nosso jeito normal é esse mesmo, estressado, cheio de raiva e impaciente. No entanto, a gente nunca se sente bem depois de um momento de explosão, não é mesmo? Principalmente quando a gente explode com alguém que a gente ama e que também nos ama. Por isso, agir com paciência, pensar 2 vezes antes de falar e se avaliar constantemente é a melhor forma de viver. Porque faz bem para quem está por perto da gente e para nós mesmos. Eu sou Edivaldo Oliveira e provavelmente você já me conhece do meu outro canal, o Minuto com Deus, onde a gente compartilha mensagens de fé todos os dias. Então, se inscreva aqui no Minuto Reflexão, ative as notificações e dê o seu like nesse vídeo, porque todos os dias nós postamos conteúdo aqui para te ajudar com os seus dilemas mentais, com o seu progresso pessoal e na sua caminhada rumo a uma saúde mental melhor. A raiva é o primeiro impulso que vem para a gente na maioria das situações. Nós fomos ensinados a agir desse jeito e não foi de um jeito claro, ou seja, ninguém chegou para nós quando nós éramos crianças e disse: seja uma pessoa raivosa e impulsiva. Mas convivendo com outras pessoas, nós aprendemos a agir dessa maneira. E isso é tão comum para todo mundo que, se você fizer um teste simples no seu dia a dia, você vai perceber. Por exemplo, tenta chegar em um lugar com pessoas que não se conhecem, por exemplo, uma fila ou um ponto de ônibus, e elogie alguma coisa, do tipo: nossa, que árvore bonita ali do outro lado da rua. Ou, olha como esse dia está bonito. E espera por algum comentário positivo. O que vai acontecer logo depois? Vai ficar um silêncio constrangedor. Agora, tente reclamar de alguma coisa, de qualquer coisa, do preço da passagem, do clima, reclamar de ter acordado cedo demais ou de ter acordado tarde demais, enfim, qualquer reclamação. Pode ter certeza que vai começar uma conversa. Você entende? O mau humor é fácil de acessar, assim como a raiva. O difícil mesmo é encontrar a alegria, o bom humor e a sabedoria quando surge uma situação conflitante no nosso caminho. Nós precisamos fazer um esforço extra para não responder com um comentário chato ou um olhar de desprezo na mesma moeda e agir de um jeito completamente diferente do que fizeram com a gente, interrompendo assim um ciclo que só Deus sabe quanto tempo poderia durar se a gente seguisse nele. A raiva é como um amigo antigo que sempre aparece sem ser convidado, pronto para assumir o controle quando a gente menos espera. Essa reação rápida pode até nos aliviar momentaneamente, mas no final das contas deixa um gosto amargo de arrependimento e cansaço emocional. Muitas vezes a gente nem considera a opção de escolher uma resposta mais pensada, uma atitude que poderia desarmar situações tensas e evitar estragos irreversíveis nos nossos relacionamentos. Imagine você numa situação em que está lidando com um problema no trabalho. A primeira reação pode ser culpar os outros,
ressaltando as falhas e as fraquezas deles. Isso parece normal, não é? Só que, se a gente parar para pensar, agir com raiva só vai piorar o conflito e criar um ambiente hostil. Em vez disso, que tal dar um passo atrás? Respirar fundo e considerar o ponto de vista do outro lado. Pode ser que tenha razões que você não conheça ou fatores externos que influenciaram a situação. Ao agir com paciência e empatia, você não só resolve o problema de forma mais eficaz, como também fortalece os laços com seus colegas. É verdade que reprimir a raiva não é a solução, porque isso pode levar a uma explosão ainda maior depois. No entanto, encontrar maneiras saudáveis de lidar com a raiva é crucial. Uma abordagem inteligente é permitir-se sentir a emoção, mas não agir imediatamente. Dá a você mesmo um momento para processar seus sentimentos antes de responder. Pode ser dar um passeio, meditar ou apenas contar até 10. Esse intervalo rápido muitas vezes é suficiente para evitar que a raiva o domine e permitir que você responda de um jeito mais equilibrado. Também é importante reconhecer que, muitas vezes, a raiva esconde outras emoções mais profundas, como tristeza, frustração ou medo. Explorar essas emoções que estão por baixo pode te ajudar a entender melhor por que você está reagindo de certa maneira e permitir uma abordagem mais compreensiva consigo mesmo e com os outros. Portanto, da próxima vez que a raiva aparecer, lembre-se que você tem o poder de escolher como responder. É um exercício constante de autoconsciência e autodisciplina, mas os resultados são valiosos. Vão além de somente evitar um conflito. Agindo com paciência e com empatia, você se torna um agente de transformação, quebrando o ciclo de impulsos negativos e criando um ambiente de respeito, compreensão e crescimento mútuo. E lembre-se, cada momento de escolha é uma chance de caminhar rumo a uma vida mais harmoniosa e a relações mais saudáveis. Certa vez, enquanto eu assistia a um documentário, eu ouvi o relato de uma garota que enfrenta problemas com a ansiedade. Quando criança, ela tinha medo de trovões e relâmpagos, e esse medo se manifestava em momentos de grande tempestade. Infelizmente, ela morava em um local onde havia chuvas intensas com frequência, e por isso a sua mãe decidiu fazer algo para ajudá-la. A mãe dela a presenteou com um livro, cujo nome eu não me lembro muito bem, mas era algo do tipo: Tudo o que você precisa saber sobre raios e trovões. A mãe dela a aconselhou da seguinte maneira: nós só tememos aquilo que não conhecemos. Por isso, quanto mais você souber sobre o que te amedronta, menos medo você terá. Essa história nos traz uma lição muito valiosa quando se trata de lidar com a ansiedade. Assim como o medo dos trovões e relâmpagos diminuiu à medida que a garota aprendeu mais sobre eles, nós também podemos diminuir a intensidade da nossa ansiedade ao entendermos melhor o que a causa e como ela afeta os nossos pensamentos e as nossas emoções. A ansiedade muitas vezes surge logo após o nosso contato com algumas pessoas, pois de alguma forma, algumas relações fazem com que a gente se compare e se diminua. E infelizmente, algumas pessoas causam isso em nós, sem nem ter essa intenção. A ansiedade às vezes surge após termos um acesso de raiva e acabarmos falando ou agindo de maneira explosiva.
nos causando uma instantânea frustração, principalmente quando agimos ou falamos dessa forma com aqueles que mais amamos. Existem também momentos em que a nossa ansiedade surge pela preocupação com o nosso futuro, assim também como ela surge com a nossa preocupação com o passado. Enfim, eu citei alguns exemplos de situações que podem nos causar ansiedade, com o intuito de que você possa se identificar com algumas delas, ou quem sabe, que você possa refletir um pouco e descobrir por si próprio qual a causa da sua ansiedade. Esses momentos de autorreflexão são de extrema importância para aqueles que estão buscando maneiras de enfrentar da melhor forma possível a ansiedade. Quando nós refletimos, mas aqui eu falo de uma verdadeira reflexão, aquela que tiramos um tempo para pensar mesmo, sabe? Em silêncio ou com o máximo de silêncio que conseguimos. Não aquele tipo de reflexão que surge enquanto conversamos com nossos amigos ou aquelas frases reflexivas e inspiradoras que lemos nas redes sociais. Quando nós refletimos de verdade, nós permitimos que o nosso interior seja iluminado com a luz do autoconhecimento. E esse é o primeiro grande passo para entendermos melhor a causa da nossa ansiedade. E a partir daí, podermos lidar com ela. À medida que exploramos mais profundamente os nossos padrões de pensamento e comportamento, começamos a identificar gatilhos específicos que desencadeiam a ansiedade em nossas vidas. Ao entender esses gatilhos, ganhamos a capacidade de antecipar e, consequentemente, elaborar melhor nossas reações. E isso não significa que a ansiedade vai desaparecer completamente, mas sim que estaremos mais bem equipados para enfrentá-la quando ela surgir. E a vida é feita disso, de progresso, de crescimento, de uma longa caminhada, que apesar de extensa, só pode ser feita de um único jeito, que é dando um passo de cada vez. Se você ouviu até aqui essa reflexão, escreva nos comentários: eu vou vencer. Como uma afirmação que a partir de agora a ansiedade não vai mais te paralisar. Esse foi o nosso Minuto Reflexão de hoje e eu espero você aqui no próximo vídeo.